Fala, clube! Estamos aqui com mais um podcast no ar, podcast de episódio 19. Uma boa noite, Carlitos. Boa noite, Graco, pra você que tá assistindo a gente, né? Esqueci, ó, o Matheus copia tanto meu bordão do boa noite, bom dia, boa tarde. Pior que você tá assistindo, que eu até esqueci de falar. Mas se eu começar, então, agradecendo aí sempre, né, o nosso parceiro, o apoio da betcerto.net, que tá com a gente aí desde o começo, né, praticamente na pandemia, e que faz esse podcast acontecer. Maravilha. E o nosso convidado de hoje é bem focado no futebol aqui regional. Vamos falar muito sobre gestão de futebol. Muito bem-vindo, presidente Cardoso. Boa noite, Graco. Boa noite, Carlitos. Boa noite, pessoal da Cidade Clube, né? É um maior prazer que a gente está aqui para a gente bater um papo. Estou retornando no programa da Cidade Clube pela segunda vez, né? 2009 a gente esteve naquele outro programa e agora retornando aí com o maior prazer para bater aquele papo descontraído com vocês. Boa. A gente costuma começar aqui os bate-papos querendo saber um pouquinho mais sobre você, sua história de vida, como começou no meio do futebol, se jogava bola, se era fã de futebol, como é que foi essa parte de entrada no meio? Eu tentei jogar futebol, né? Joguei na categorias de base da CCE. CCE era um clube... Bom, iniciei nas escolinhas de Monte Azul, né? Com o finado Calimero, que tinha uma escolinha de futebol lá, onde todos os meninos que gostavam do esporte praticavam nessa escolinha. E meu pai, ele trabalhava no Banespa em Bebedouro, e tinha um cliente lá que era um dos diretores da CCE, que era a escolinha lá de Bebedouro, e que eles já disputavam campeonatos a níveis paulistas, né? E aí comentou de mim lá, eu fui fazer uma avaliação e acabei passando e jogando pela CCE. Joguei Campeonato Paulista, mas somente categoria de base. Até qual? Até sub-17, exatamente. E daí pra frente... Jogava em que posição? Jogava de atacante. Atacante? Metia gol ou correria? Correria, atacante de lado. Dava mais assistência do que fazia gol. Boa. Mas dava trabalho pra zaga. Mas você morava em Monte Azul e jogava Morava em Monte Azul, jogava em Bebedouro. Mas aí foi só essas categorias aí, depois eu comecei a estudar e não andou a vida no futebol, eu acabei parando de jogar futebol e fui estudar. Estudava até o primeiro colegial, eu estudei em Monte Azul, escola pública. A partir do segundo colegial eu passei a estudar em Bebedouro também, né, que é a cidade mais próxima de Monte Azul, e ali é a cidade tipo, que tem tudo, né? Monte Azul é uma cidade pequena ainda. Tanto é que até hoje é a menor cidade do estado de São Paulo que participa no Campeonato Paulista. E dali eu estudei, prestei vestibular, acabei me formando em Direito, né? Hoje eu sou advogado, me formei em 2000. E meu pai, o motivo de eu estar no Atlético hoje vem do meu pai. Meu pai, ele foi ex-atleta profissional de futebol. A aposentadoria dele, ele se aposentou como bancário, mas 3 anos ele aproveitou o tempo de contribuição dele como atleta profissional de futebol. E no Atlético Monte Azul, né? Então eu sou nascido em Monte Azul, criado em Monte Azul, e tenho um carinho muito grande pelo Monte Azul por ter feito parte da vida do meu pai. E aí eu fui em 2009, quando nós fomos campeões da Série A2, disputamos a Série A1 em 2010. Eu era diretor da torcida. E quando nós subimos para a primeira divisão, o clube a torcida organizada do clube, ela tinha que ter um CNPJ constituído, ela tinha que ter uma empresa constituída e cadastrada na federação para que a gente pudesse assistir os jogos, né, e levar a torcida uniformizada. E foi eu que dei início a tudo isso, né? Eu como advogado, eu montei o estatuto da torcida, constituí a torcida como uma empresa e fomos torcer para o Monte Azul. E eu sempre tomando a frente de tudo isso, né? Aí, alguns diretores do Monte Azul, que inclusive o meu vice-presidente hoje, o Baraldi, também é lá da cidade, ele me convidou para ser diretor do Monte Azul. E eu fui com o maior prazer, né, voluntariamente, para ajudar, para somar.
e fui diretor 2011 e 2012. Em 2013 o clube foi arrendado para o seu Hugo por 15 anos. O seu Hugo está com a gente até hoje, é um dos investidores lá. E em 2013 nós saiu eu, saiu o Baraldi, porque o seu Hugo ele trouxe todo o pessoal dele lá de São Paulo, o pessoal que estava na diretoria do Santos, né, e estava trocando naquela época, e ele é do Conselho do Santos, aí ele trouxe todo esse pessoal. E nós saímos, não tinha ninguém de Monte Azul, e eu fiquei apenas como torcedor novamente. Voltou para a torcida organizada? Voltei para a torcida organizada, mas assim, com menos intensidade, né? Que eu já tinha entrado naquela vibe de diretor e tudo mais, né? E eu queria focar mais... em voltar, né? Em voltar, exatamente. Aí em 2013, 2014, o seu Hugo estava firme, em 2015 ele já começou a desanimar. A entender, porque ele não era da bola, tal, ele começou a ver que o investimento que ele estava fazendo, ele não estava tendo o retorno que era esperado, por alguns motivos ali de gestão, né, que ele não ficava ali diretamente ligado. Como ele morava em São Paulo, ele tinha os caras que ficavam lá para ele, o gerente dele e tudo mais, de confiança. Então aí começou a não dar resultado. Mas o pessoal que ficou era do mundo do futebol, ou não? Também era tipo executivo que foi contratado ali para... Um deles, eu até cito o nome, o gerente de futebol dele, que era o braço direito dele, era o Fernando Silva. Já foi candidato à presidência do Santos 2 vezes já. Acho que na eleição passada e na retrasada ele foi candidato a presidente do Santos, né? Aí em 2015 ele acabou desanimando do futebol, que não estava dando retorno, e disse que ia fechar as portas do clube para 2016. A gente que é da cidade nem conhecia o seu Hugo até então, porque quando nós saímos, quem fez todo o negócio e arrendou o clube para ele, nós não participamos dessa negociação. Foi o presidente anterior, que é o Ricardinho Arroio, que era o presidente da época que nós subimos para a primeira divisão. E daí para frente, nós passamos a conhecer o seu Hugo, né? O Baraldi, também outras pessoas lá envolvidas na cidade, o Vadão Arroio também, pessoas que gostam do Atlético Monte Azul e que sempre tiveram ali nos bastidores, né? E fomos em Limeira, marcamos uma reunião, e lá nessa reunião o seu Hugo colocou pra gente tudo como aconteceu o negócio, o que ele gastou, prejuízo que ele teve, que ele não teve, o que ele esperava, exatamente. Ele abriu o jogo ali pra gente, e nós nos dispusemos a ajudá-lo, né? Falando, não, nós estamos aqui, nós somos da cidade, sempre tocamos o clube, a gente entende que se o senhor tivesse feito diferente, não que a gente iria trazer retorno para o senhor, mas no mínimo o senhor não teria gasto tudo isso que o senhor gastou, né? Pode ser que também o retorno viria. E a gente não tem como fechar as portas do clube. O clube é um patrimônio da cidade, existe direitos e obrigações aqui, né? Eu ia perguntar essa parte, assim, ele teria esse poder, por exemplo? Não, porque ele tem um contrato assinado, né? Então tem toda uma parte jurídica envolvida nisso, né? Então aí ele entendeu tudo e falou, não, mas eu já gastei muito, realmente ele gastou um absurdo lá, mais do que deveria ter gasto. Mas com o que? Contratação de jogador ou reforma, pagando dívida? Não, dívida não tinha e não tem até hoje, né? Hoje o que tem é muito pouco, coisa recente pra gente tampar o furo do campeonato. Ele fez muito investimento no clube, entendeu? Na época ele chegou a comprar até um CT. Uma parte de infraestrutura. Exatamente, mas esse CT não chegou a ser ativado. Quando ele logo desanimou, ele já tinha feito toda a terraplanagem num clube de campo que era de um clube da cidade lá. Faltava pouco. Tá até hoje lá esse clube lá com a terraplanagem tudo pronto lá. Assim? Não, aí ele acabou vendendo posteriormente. Quando ele desistiu, desanimou, ele acabou vendendo, né? E aí ele se afastou por um ano. Não, tudo bem, eu me afasto, eu deixo vocês tocarem. Ele nos ajudou financeiramente com uma parte, né? Foi quando nós assumimos em 2016.
Nessa época era a irmã do Ricardo, o Arroio do Ricardinho, que arrendou o clube, era a irmã dele que era presidente, né? E ela era mulher, o Ricardinho não estava mais em Monte Azul, tinha ido embora para Bahia e tudo mais, então colocou a irmã para estar ali como presidente, a gente junto como diretor, ajudando. E aí em 2016 nós assumimos, foi quando nós caímos da 2 para 3, né? Montamos um time ali apenas para não fechar as portas. Em 2017, aí a Cláudia já também estava desgastada e não tinha quem assumir a presidência do clube. Aí esse pessoal das antigas falou, ô Cardoso, assume a presidência que a gente está aqui com você nos bastidores para te dar toda a força que você precisar, todo apoio. Eu falei, bom, então vamos, né? Topa o desafio, né? Gostar, pelo menos eu gosto, pô. Exatamente, então vamos para frente, vamos embora. Eu já tinha sido presidente da OAB, lá de Monte Azul, da subseção de Monte Azul, nos 3 anos anteriores, né? Então, enxergaram que ali naquele momento, acho que seria eu a pessoa mais indicada. Já tinha passado por essa experiência como presidente da OAB. Hoje eu sou o atual vice-presidente, né? Então, eu falei, vamos embora. O fato de ser torcedor, assim, teve alguma objeção, assim, às vezes, por parte de algum torcedor? Falar, pô, vai botar... O clube tá assim, vai botar um cara de organizada? Ou foi bem tranquilo, pelo que o Cardoso já era como advogado? Não, foi bem tranquilo. Logicamente que esse tipo de situação sempre acaba causando certos ciúmes de quem às vezes já estava antes, né, e envolvido e queria estar e às vezes não tá. Então na época acabou criando um pouquinho de ciúme. A gente escutava alguma coisinha assim, mas aos poucos nós fomos fazendo um bom trabalho, né? Logo em 2017, no meu primeiro ano de mandato, nós já fomos para a semifinal da Série A3 contra a Inter de Limeira. Perdemos lá em Limeira. Então ficamos aí a um passo do acesso. Mas assim, foi uma experiência que eu não... Ela foi muito por emoção, entendeu? Como a gente tinha caído em 2016, um ano anterior, eu como diretor, eu assumi a presidência ali naquela ânsia de querer a toda marra voltar o time para onde ele estava. Então, foi um negócio bastante emocional, que a gente acabou fazendo loucura também, acabamos gastando o que não tinha, acabei colocando dinheiro do meu bolso. Monte Azul caiu naquele ano que teve que cair um monte de time para adequar para 16 ou não? Foi, exatamente. Se caísse 2 times só, a gente não teria caído, né? Nós caímos exatamente porque caiu... Teve um ano que caiu 6 times, né? 6 times, exatamente. Times, Foi logo no início da transição, né? Do número de participantes do Paulista, mudar a fórmula do campeonato, exatamente. Então foi nessa época aí. E... Aí em 2018 eu também quase abria as pernas também, falei, não dá não. A 3 não dá, né? Não dá, cara. Eu falei, eu não dou conta, não tenho mais como colocar do bolso aqui e vou ter que fechar as portas. Eu comentei isso com o Wilson Júnior, que é o treinador atual, o ex-goleiro lá, né? Que em 2016 nós contratamos ele no final da competição para tentar salvar a gente do rebaixamento, né? E comentei com ele, um cara muito gente boa, muito parceiro e transparente. Ele pegou e falou, Cardoso, a gente não pode fechar as portas desse clube, cara. Esse clube é um clube bom de se trabalhar, é um clube que... Quase centenário na época, exatamente, né? É um clube que paga em dia, um clube que tem um ambiente bom para trabalhar, que dá condições para trabalhar, e a gente não pode deixar esse clube fechar as portas. Vamos fazer o seguinte, cara, faz com o que você tem. Faz com o que você tem. Eu falei, cara, mas eu não tenho nada quase. Como é esse é o problema, né? Exatamente. Eu falei, não, pega, você tem 15 mil, faz com 15 mil. Eu falei assim, eu tenho um amigo que o ano passado ele levou o São José com 15 mil às quartas de finais da Bezinha, cara. Conversa com ele vai topar um desafio, é um desafio pra ele e tal. Posso pedir pra ele conversar com você? Eu falei, vambora, manda ele aí então. Aí marquei um dia, eu e o Baraldi sentamos com o Oliveira, que é treinador hoje, acabou... inclusive eu vi hoje nas redes sociais que ele fechou com o Rio Preto. Eu vi isso aí ontem.
E o Oliveira chegou e falou tudo que a gente queria ouvir, né? Dá, né? Pode ficar tranquilo, exatamente. vamos fazer um campeonato bom. Eu vou fazer milagre aqui, eu vou tirar a lei de pedra. Falei, não, mas então é isso que a gente precisa, vamos embora. E aí, cara, começamos, ele arrumou um parceiro, de um empresário parceiro que colocou, que arcou com a folha salarial dos atletas, né? Uhum. Nós ficamos ali nos bastidores e a gente tinha só a cota da federação por parte do clube, que é uma, assim, não é uma cota ruim, porém ela não paga o campeonato todo, né? Se não tivesse esse parceiro para arcar com os custos da parte salarial. Isso até hoje ou na época? Até hoje ou melhorou a cota bem para dois? Melhorou. A cota melhorou um pouco, sim. E ele veio e nós conseguimos fazer o campeonato. Por incrível que pareça, sim, nós tivemos um desempenho legal no início da competição. Fomos ganhando, até que rapidamente a gente não corria mais risco de rebaixamento. Chegamos até a ter chance de classificar. Mas aí normalmente depois aí foi perdendo um pouco de rendimento a equipe e acabamos não classificamos. Mas não corremos risco, não tomamos susto nenhum nessa competição. Aí em 2019, 2017, 18, 19. Em 2019, o ano seguinte, foi o ano que nós subimos para 3. Esses parceiros estavam com a gente até no último minuto. Eu fui para São Paulo 2, 3 vezes, bate e volta, para reunir tudo certo. Aí chega de última hora, não estamos mais. Deu alguma coisa de errado na parte financeira deles, tal. Falaram, não vamos poder mais. Falei, porra, agora não tem mais jeito, vamos assumir. Tá no começo do campeonato. Exatamente. Já. E aí, eu fui pro arbitral. E por incrível que pareça, nesse ano, o arbitral já deu uma melhorada boa. Porque foi aquela época que o Chedid do Bragantino, ele se candidatou à presidência da federação. Né? Nunca teve concorrente, era o Reinaldo ali, e nunca teve chapa concorrente, e ele entrou tal. No final, depois acabaram compondo e ele saiu. Mas uma das promessas dele era aumentar a cota, né, dos times do interior. E eu acredito que nessa composição deve ter entrado algum acordo nesse sentido, que o Reinaldo também se sensibilizou, né, e acabou aumentando um pouquinho a cota. A televisão também deve ter feito um contrato melhor com a federação e deu uma melhorada a partir daí. Mas mesmo assim, ela hoje, atualmente, a cota ela cobre 50% dos custos da competição. Outra é patrocínio e investidor. Patrocínio praticamente a gente não tem, né? Mas permuta. Uma água que você coloca na camisa para você não ter o supermercado, que dá um valor em produtos alimentícios, esse tipo de situação. Então, patrocínio... Dinheiro, colocar dinheiro não é dificilmente, cara. Não acho, não. E aí nós fomos, cara, montamos um time lá honesto, humilde, raiz. Deu certo demais, cara. Deu certo demais, o time embalou ali, contratamos um treinador, nós fizemos com bastante critério aquilo ali, porque o Regis, né, que foi nosso treinador, ele foi auxiliar de 2009 do Edson Só, quando nós fomos campeões da Série A2. Então, ele já tinha uma identificação com o clube muito grande. E ele veio com nós, primeiro trabalho como treinador, assim, nesse nível, né, de Série A3, paulista. Ele já tinha sido auxiliar, treinador de base, uma coisa assim. E tudo acabou fluindo e a hora que nós fomos ver, cara, a gente já tinha derrubado o Capivariano lá dentro e a gente já tava lá, tava a um passo da Série A2 novamente. Foi contra o Grêmio Osasco, subiu? Foi contra o Red Bull. Red Bull não, o Desportivo Brasil, lá em Porto Feliz. Eu lembro que foi fora de casa, né? Jogou fora de casa, exatamente. Eu lembro que naquela semifinal chegou o Monte Azul numa chave e o Barretos na outra. E tava bem mais fácil pro Barreto subir. Porque acho que ele tinha vencido fora de casa e decidiu em casa. E naquele tarde a gente foi pra Barretos e lá falou, Monte Azul passou. Subiu. E aí o Barretos foi mesmo. Podia perder de 1-0, perdeu de 2.
pro Audax, que depois acabou sendo campeão. Aí nós fomos pra final com o Audax, perdemos pro Audax na final, fomos vice-campeão. Aí eu até lembro que naquele programa que eu vim aqui com vocês, depois eu tinha prometido ao vivo que eu ia fazer uma tatuagem da medalha. Ela tá aqui hoje, graças a Deus. Fez? Fiz. Mas dá pra mostrar ou não? É um lugar escondido? Não, é na panturrilha. Na panturrilha? Ela tô com a calça apertada aqui. Não vai subir. Não tem problema. Mas eu tenho ela aqui no... Depois, se tiver foto na rede social, a gente busca de alguma coisa aí pra colocar. Complementa. Agora, nessa campanha do acesso, teve algum jogo assim emblemático que você lembra de dificuldade, de assim, nossa, não acredito que isso aconteceu, questão de ou expulsão, ou gol no último minuto, ou dificuldade de apertar o jogo inteiro contra e vocês segurando? Sim, cara, foi ali em Capivari mesmo, né? Contra o Capivariano, nós fizemos o gol ali no finalzinho do jogo, cara. Foi uma loucura. E como que é a sensação? Ah, não tem igual, né? Não tem igual, a sensação inexplicável. E o Monte Azul naquele ano, assim, eu sei que, né, todo mundo pensa em subir e tudo mais, mas sempre fazia time, o pensamento era sempre o acesso? Ou primeiro tinha aquela coisa, pô, vamos tentar chegar na pontuação mínima para permanecer, porque acredito que até na 3 mesmo, o Monte Azul deva ser uma das... não sei se são todas as divisões que Monte Azul é a menor cidade. Monte Azul é a menor cidade entre todas as divisões, até a Bezinha, né? A gente, na verdade, sempre montamos... A gente sabe da nossa realidade, a gente sabe que a gente não tem bala para brigar com o time de cidade maior, que está na mesma divisão. Então, nós sempre fomos modestos. O que a gente sempre procurou fazer foi fazer com critério, contratação com critério. A gente tem uma grande facilidade na contratação de atletas devido a gente ser transparente, ser honesto e pagar em dia. Às vezes a gente consegue trazer um jogador de uma maior qualidade com um custo menor, né? Porque o jogador sabe que ele vai chegar, ele vai receber, ele sabe que o nosso ambiente de trabalho é legal, ele sabe que a gente tem condições estruturais boas para dar para ele, que ele sabe que a comida é boa. Então a gente dá as condições para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Então isso facilita bastante para que a gente possa contratar na qualidade. Essa é a minha pergunta, cara. Como é que é para fazer, por exemplo, um cara que está acostumado com cidade grande arrastar a família às vezes? Não sei nem se chegar a levar a família. Como é que o cara fala pra mulher dele, ó, nós vamos mudar pra Monte Azul. Ela fala, tá, e o que tem lá? Ela fala, não tem muita... Tem shopping? Pô, não tem, tem bebedouro que é perto. Toda essa negociação, assim, isso que você falou, acaba pesando mais o fato de pagar em dia, as pessoas às vezes pesquisam, conversam com outros jogadores, os caras falam, ó, pode ir lá que lá os caras garantem o que promete. Na conversa, na bola a conversa rola fácil, entendeu? Então, o boca a boca do jogador é rapidão, cara. Os caras conhecem tudo, né? Conhece tudo, sabe quem jogou lá, se não jogou, sabe, conhece quem jogou. Informação chega rápido, se paga em dia, se não paga, né? Agora, da nossa parte, em relação na hora que você vai escolher o perfil do jogador, a gente analisa tudo isso daí, entendeu? A gente analisa se o jogador é guerreiro que vai vir para lutar, entendeu? Não adianta a gente pegar um jogador que está num nível de Série A, sendo que ele vai vir com a cabeça... Vamos supor, vou dar um exemplo. A gente procura, às vezes, muito atleta de base de time grande, que esteja numa fase de transição e que não vai ser aproveitado, para ver se a gente consegue, por empréstimo, a custo zero de time grande. Mas eu vou te falar uma coisa, se você pegar uma lista de 10 jogadores, eu acho que se você vai tirar no máximo 2 dali que vai com comprometimento para jogar no Monte Azul, né? Não só no Monte Azul, tô dando o exemplo porque eu sou do Monte Azul, em qualquer time, mesmo que ele seja o melhor do interior. O cara lá, ele tem salário de 20, 30 mil, ele tem carro bom, ele mora bem pra caramba, ele tem comida boa, ele tá no Santos, entendeu? De repente, os caras chegam em você e falam, nós vamos te emprestar pro Monte Azul. Né? Só vai vencer e vai lá e vai se comprometer e vai jogar aquele que quer vencer na bola. Sim. Não aquele que se acomodou, que é o que mais tem na bola hoje é isso.
Já tá bom, né? Os 30 já tá mil bom, já tá... já acha que chegou, entendeu? Nunca faz o algo mais, se acomoda naquela situação. Na hora que ele vai ver, o time passou e ele perdeu toda aquele futuro que ele almejava ter, né? E o curioso é que você vê quando esses atletas vêm pra cá, emprestados, desse exemplo que você usou, de que fizeram a base no time grande, você vê rapidamente que o cara é diferenciado, né? Por ter feito uma base ali no time grande. Mas é isso que você falou. Quando o cara chega aqui, velho, eu lembro que uma vez o Novo Horizontino trouxe lá um cara do Corinthians, um atacante grandão. Não sei se era Carlão, coisa assim, cara. Mano, acho que ele até fez base também no Novo Horizontino. Cara, não jogava nada, velho. Então ele falou, mano, contrato às vezes de 3 meses. O cara fala, eu vou ali só porque os caras mandaram eu ir. Então, realmente, é isso que você falou. Às vezes você pensa, pô, o cara fez base no Corinthians. Mas, pô, chega ali, corre nada. Exatamente, tem que ver o comprometimento, né? O jogador, a gente dá as condições para ele trabalhar. Agora, para ele chegar lá, não vai depender nem 100% dele, vai depender 150%, 200% dele. Ele vai ter que sempre fazer algo mais. Porque, igual eu falo, jogador e cantor é o que mais tem no Brasil, né? Tá todo mundo querendo buscar seu espacinho ali. Então, cara, se ele não fizer melhor do que o outro, vai ter alguém que vai fazer melhor que ele. E medalhão, assim, cara? Por exemplo, às vezes o cara de fim de idade, assim, chega a interessar também, é mais difícil do cara às vezes querer vir pra cá, o cara prefere ficar perto da capital, ou não faz muito perfil do clube? Depende. Aí, não faz muito perfil, a gente procura sempre montar um elenco novo, né? Ainda mais com essa visão de investimento, de retorno que a gente tem e tá tentando já há uns 3 anos pra cá, até agora não aconteceu nada, mas uma hora vai ter que acontecer, não é possível. Na questão de venda, você fala? Exatamente. Então a gente foca mais num time mais novo. Logicamente a gente tem que ter aqueles caras que carregam o piano, né? Que é a espinha dorsal do time. Dentre eles tem que ter um desse, mas não digo de nome famoso, Sim, que já sim. jogou também, ex-jogador. Eu acho que ex-jogador não vai vir para ajudar em nada, né? É melhor, no máximo experiência, exatamente, passar uma calma. Exato. Você tem que ver um jogador experiente, que já jogou, rodado, né? Que tem experiência e que tem um perfil de liderança e que realmente ele venha para somar. E como que funciona para você analisar esse perfil? É da mesma forma que os jogadores conversam sobre o clube conversa com os outros clubes para saber perfil? Existe uma pessoa específica que vocês ligam e o cara te passa isso? Como que é essa? Sim, informações, né? Os profissionais dos bastidores também, sem ser os jogadores, dos clubes também conversam entre si. Eu vou puxar... Primeiramente, o que a gente olha são os números, né? Se ele vem numa sequência boa de jogos, vem jogando nos anos anteriores, às vezes eu tenho uma informação boa e eu vou lá e o cara não jogou. Eu falo, mas por que ele não jogou? Eu vou investigar isso. Por que fulano não jogou? Para mim investigar isso, eu vou ver qual time que ele tá. Eu conheço alguém lá, não conheço? Alguém que você conhece, tá alguém? Então é o boca a boca. Entendi. Se eu não conheço, o amigo meu ali da bola conhece. E da mesma forma, me passa o quando contato. te ligam para saber de algum jogador que jogou com você, você também passa transparente. Com certeza, assim, com certeza. A gente tem que ser, acho que, ético e bem transparente entre os profissionais, porque não adianta eu mentir pro... Você dá entrega um negócio que não é verdade ali e depois... Aí vai ficar ruim pra mim depois, né? O cara vai falar pra mim que... Pô, presida, falou que falaram pra você aí, pô, não queimou. sai da noite, pô. Exatamente. E aí a gente passa todos os lados do atleta, né? Até o lado extracampo, que é muito importante. Sim. Por estar em Monte Azul, então ser uma cidade menor, tem menos essa parte da vida ativa de noturna e tal? Ou os caras arranjam um jeito de qualquer forma, quem quer acha? Tem não. Que deve ter de chácara ali perto, meu amigo. Não, tá cheio de Maria Chuteira. Maria Chuteira de ambos os sexos. Isso não tem jeito não, na bola você não tira isso. Já tentei tirar quando era diretor 2011, 2012, até 2016, 2017, fazer umas concentrações 2018, mais fechadas, assim. Já sofri muito com isso, cara. Já saía na noite aí pra ir atrás de jogador. Pra ir atrás, assim, não pra ir atrás e falar, vai embora pra casa. Não, só pra... Mostrar que tá alguém vendo. Exatamente, tem alguém vendo. E aí, como é que é, tal. E... Pra colocar ordem na casa mesmo. Mas chega num ponto que você
você desiste e Os fala... caras chamam você pra entrar no bairro. Não, Fica não aí. dá pra misturar, não. Aí chega no dia seguinte, ó, você me viu lá ontem, ó. Fiz 2 gols, pô. Pode ficar. Já aconteceu da gente tirar jogador do time, ia mandar embora, você tira, o time não tem o mesmo desempenho, você é obrigado a voltar novamente, você vê que realmente faz falta e Sim. você largar, fala assim, bom, ó, agora deixa, faz o que você quiser, cara, porque você tá resolvendo lá dentro, então não tem jeito. Só continua entregando dentro de campo, né? Com certeza. Então você tem que ter, hoje, assim, todo esse tempo aí, a gente aprende muito a ter essa balança, entendeu? A não ser chato, a trazer a confiança do cara pra você. É uma gestão de pessoas, né? Uhum. Não adianta, sei lá, e lidar como um convento. Falar, você não pode Sim. fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que ter a hora certa e fazer eles entenderem que tudo tem hora. Tudo tem hora e que a gente tá de olho e sempre atento. Uhum. Ô Cardoso, e ali o Monte Azul no 2020, primeiro ano na A2. Eu lembro, se a minha memória não me tá enganando, começou bem o Monte Azul. Aí veio a pandemia. Como é que o Monte Azul foi a pandemia pro Monte Azul? O período ali, o começo, sobreviver, manter, a volta, né, ao futebol aos poucos. Conta pra gente como é que foi esses 2 anos. Pois é, esse ano aí, 2020, nós começamos a competição. A gente era líder da competição desde o início até entrar a pandemia. A gente estava muito bem ali, a chance de acesso era bem alta. E pela infelicidade, né, de todo do mundo inteiro, chega essa pandemia, nós acabamos perdendo 6 atletas, 5 deles titular. Porque a gente não tinha dinheiro, né? E chegou num ponto ali que nós conversamos com todos eles, falou, nós não temos condições de pagar, nós vamos pagar até aqui, dias trabalhados, até voltar. Quando voltar, a gente retoma novamente dias trabalhados, não temos condições. Aí nesse meio, tinha estados que ainda que tava tendo competição, que ainda não tinha sido paralisada, e tinha estados que iam voltar mais cedo. E aí os times, as equipes com maior poder econômico, né, nessas condições, acabaram levando nossos jogadores, não só nós, como de alguns outros clubes também, que não tinham condições de manter pagando. Então, devido à falta de condições de manter esses atletas recebendo salário, nós acabamos perdendo. E voltamos para a segunda, após pandemia, voltamos bem frágil, né, com a equipe toda desfalcada, e acabamos que não passamos o São Caetano lá em São Caetano. Chegou a classificar. Mas chegamos ainda, nas né? quartas de finais, Caiu não, era resultados iguais, né? Passava a melhor campanha, chegou aí pros pênaltis. Foi pros pênaltis. Pros pênaltis, né? Exatamente. Pô, eu lembro que perdeu em casa e ganhou fora, né? E perdeu nos pênaltis. Verdade. Eu tenho uma dúvida com relação a estar na A2. Você já olha para os times da A3 e vai garimpando ali também, esse cara jogou bem, vamos ver se ele consegue desempenhar também num nível maior. Os jogadores já ficam também falando, não, prefiro jogar numa divisão acima, mesmo que num time que é do interior, e não pegar e jogar numa divisão abaixo em um time que é mais próximo da capital. Como é que funciona isso na questão de divisões? Em relação a divisões também é um fator também determinante para que o atleta faça a escolha dele. Além desse lado bom que a gente tem, desse lado positivo, que é uma boa estrutura, das condições para o atleta trabalhar, pagar em dia, também tem esse lado, a vitrine, né, da A2. A vitrine da A2 também é um atrativo que na parte da decisão do atleta, ele leva muito em consideração isso. A gente olha para todas as divisões, a gente olha, na verdade, até para as categorias de base. Agora, ultimamente, a gente tem ativado aí as nossas categorias de base, né? Nós estamos aí com um plantel do Sub-20, que terminamos a competição ontem, fomos classificados na segunda fase. A gente está com bastante atletas aí que a gente vai estar aproveitando no profissional. E a gente olha a Bzinha, a gente olha a 3, e aí vamos olhando para ir puxando. Pescando aqui, um ali. Na questão da categoria de base, o pessoal é daqui da região, muita gente de fora, como que é? É do próprio clube ou é terceirizado? O ano passado, 50% era da cidade. Nós fizemos, faz uma peneira. Já tinha uns meninos que a gente já sabia que jogava ali e tal.
meninos até com passagens em clubes maiores, com experiência formada em categoria de base, até do desportivo. E estavam ali naquele momento, pandemia, todos os clubes parados. E voltaram para casa. Exatamente. Assim. Então, a gente, para amenizar o custo, nós fizemos metade dos atletas de Monte Azul. Não tinha mais também, pegamos o que tinha ali. Qual que é a chance de uma cidade de 20 mil ter no mesmo ano ali uma molecada boa, 20 moleque bom de bola? Aí a outra metade nós trouxemos de fora da região, quanto mais perto tinha meninos da região toda, Cajubi, Bebedouro. E o restante de fora com o empresário ou a família arcando com o custo da alimentação. A gente não conseguia dar alimentação também. Agora, aí, desse elenco aí, ficou uns 4, 5 remanescentes para esse ano. Esse ano já fizemos diferente. Já fizemos peneira, buscamos atletas no Brasil inteiro. E nós tínhamos uns 30 atletas alojados lá. Sem pagar nada, bancando tudo, né? O seu Hugo, que é o investidor, que é o presidente do conselho, ele começou a abrir os olhos e gostar, né? Para as categorias de base. Então, do ano passado para cá, ele ativamos primeiro dessa forma, ele foi pegando gosto e agora acredito que vamos firmar aí. Porque a gente acredita que só assim que a gente vai conseguir um dia aí, no futuro próximo, conseguir se autofinanciar, se autossustentar. Esse ano foi melhor já, né? Esse ano foi melhor. Monte Azul ficou em primeiro no grupo? Nós terminamos a primeira fase invictos. Então. Passamos para a segunda fase, mas caímos na chave do Palmeiras, né? Nós pegamos aí 2 jogos seguidos, o primeiro em Monte Azul e o segundo lá em São Paulo contra o Palmeiras, então já foi 2 pancadas e acabou chegando num ponto que acho que emocionalmente os meninos não estavam tão preparados. Como fisicamente, a gente tinha um time excepcional. Teve times que passaram aí que eu cravo que nosso time acho que era melhor. Mas rendeu bons frutos. A gente tem bastante crias aí que, se não for para times maiores aí com empréstimo, opção de compra, né? O que a gente procura fazer, desovar atletas. Segurar uma porcentagem. Exatamente. Aqueles que não forem vão ficar para 2 e a gente vai colher, eu creio que a gente vai colher bons frutos aí desse sub-20. Presidente, quando começa assim o planejamento no ano ali, igual a pergunta que eu fiz anteriormente, hoje, a 2 para mim ela tem um nível, ela é uma 1 sem os grandes praticamente, não sei, obviamente com o investimento, às vezes o dinheiro que roda é menor, mas assim, camisa, time de tradição, tem. Como é que o Monte Azul se prepara assim, nesse sentido de pegar esses times tradicionais, às vezes times até que foram rebaixados, e as distâncias, assim, como é que é tudo isso? Assim, você fala, pô, o que dá pra gente fazer esse ano? O que a gente vai almejar? Chegar entre os 8 ali, os 4, primeiro pensamento é não cair. Na 2 achei que é diferente da 3, até pelas distâncias também que eu digo que creio eu que isso prejudica um pouco. A 2, ela eu posso dizer que ela é uma competição das mais difíceis do Brasil, né? Inclusive, ela está acima de muitos estaduais. Muitos estaduais aí. Deve ter o quê? Uns 2 estaduais aí que tá acima dela. Então, ela é bem competitiva, né? A gente tem que fazer o planejamento muito bem feito, tem que fazer as coisas com bastante critério para que a gente possa bater de frente com esses times de camisa aí. Esse ano, por exemplo, eu acredito que vai ser um dos anos mais difíceis. Eu não olho quem cai, eu olho quem sobe. Quem subiu foi Comercial Noroeste. Comercial Noroeste, 2 times de camisa do interior. Então, eles vão ser concorrentes diretos da gente, né? Por um lado, encurta viagem também um pouco, né? Exatamente, encurta viagem, mas é barra. Então, cara, a gente tem que montar um time com bastante critério. Primeiramente... Aí você olha quem caiu, Novo Horizontino. Tá na Série B. Ponte Preta. Só time pequeno. Então,
Vai ser esse ano aí, vai ser casca grossa. A gente monta o time com o que a gente tem, como eu disse, a gente tem consciência que a gente não tem bala para brigar com esse tipo com esse perfil de time, mesmo que ele seja do interior, a gente monta o time para não cair, time de guerreiro, né? E conforme as coisas vão andando, a gente vai criando um norte, um caminho. Tem chegada de atleta no meio do campeonato? Tem. Vocês vão vendo assim, esse... A gente vai vendo a deficiência. Um ponta mais rápido. A gente vai vendo a deficiência e vai contratando. A gente nunca monta o elenco todo no início. A gente vai montando devagar e deixando uma vaga ou outra para uma possível substituição ou vinda de algum outro atleta. E chega a perder também ou não? É mais difícil? Porque já tá os estaduais todos rodando. Difícil, depois que começa a competição. Mas na pré-temporada, se você bobear, não fizer um trabalho certinho, o atleta chegou, você viu que o atleta é do perfil que você imaginava, você já fazer um contrato, já colocar um contrato para ele assinar e já colocar ele no bid do clube. Se você bobear, vem outro e faz uma proposta maior, com mais bala e leva ele embora. Então, e é muito interessante o que você disse, questão do clube, né? Porque é uma coisa que sempre... eu penso muito isso pro Novo Horizontino. Acho que a gente falou num programa anterior, que também deve sofrer com isso, né? A gente conversou aqui com o Goiano, fora do ar, e falou assim, cara, realmente é difícil você falar pra um jogador, igual eu falei, pô, o cara lá, a mulher dele não vai querer vir pra cá, velho, porque tá acostumada com a vida. Então eu fico pensando, a concorrência como é que é, né? Pô, tô com o Monte Azul na mão aqui, mas, pô, me ligaram de tal lugar, pô, só que o Monte Azul paga bem, mas essa cidade Então, por isso que é bacana ter essas informações assim que a gente até então não sabia. E essas questões, igual você falou anteriormente e citou agora, da mulher não querer morar numa cidade pequena, querer morar numa cidade grande, ou o próprio jogador também, que é uma cidade de praia, que é uma cidade de shopping, cara. Um aeroporto. Isso daí, os times que estão na primeira divisão, eles sofrem muito mais com isso, né? Porque a gente que tá na 2, na 3, nós vamos atrás dos guerreiros. Os guerreirinhos que quer vencer. A gente procura mais esse perfil. Agora, um time que tá numa Série A1, por exemplo, um Mirassol, um Novo Horizontino, ele caiu agora, mas é time de brasileiro, né? De Série B aí. Ele vai ter que contratar um atleta do nível dessa divisão, entendeu? Um atleta mais top. E esse atleta mais top, esse fator, às vezes, faz diferença na vida dele, no dia a dia dele. Então, ele tem outras propostas. Exatamente. Ele pode escolher, assim. Ele pode escolher, ele pode usufruir também desse fator para ele escolher, pô, a qualidade de vida em tal cidade que eu tenho proposta para esse time é melhor. Então, ele também... Aí entra esse quesito também na escolha dele, né? Que na 2 eu acredito que não entra, porque nós próprios já procuramos atletas de um perfil guerreiro, de vencedor. E como é que é pra Monte Azul ficar do lado de Bebedouro, que você disse que era uma cidade grande, onde as pessoas iam para fazer as coisas, e Monte Azul tá 2 divisões acima da Inter de Bebedouro. Como é que você lembra, assim, como torcedor, como morador da cidade, essa rivalidade que, a maior, que teve? O maior rival é com o Bebedouro. Assim, é uma maior rivalidade, mas nunca já tivemos lá atrás, antigamente, eu era criança, nem lembro. Não pegou assim, não foi na época de é uma rivalidade antiga, né? Que vem de tradição, lá de trás. Mas, na verdade, faz muito tempo que a gente não se enfrenta, né? Assim, é mais uma questão de geografia da cidade serem próximas, assim. Mas antigamente já teve essa disputa dentro de campo. Mas faz muito tempo não tem. Então, criou isso lá atrás e isso veio como tradição desde lá. E realmente tem uma rivalidade. A nossa torcida ela tem uma música que fala: isso aqui não é Inter, isso aqui é Atlético. A gente vê no grupo lá que tem, sempre que a Inter perde, os caras mandam figurinha lá do lobinho triste. Agora, entre clubes, eu tenho maior amizade, maior respeito pela diretoria da Inter. A gente sempre procura até ajudar eles quando a gente pode, né? Não existe essa rivalidade. Só entre torcidas mesmo. Mas assim, na época de torcida dos outros times ali, às vezes mais perto, Olímpia, Barretos, tem alguma rivalidade também? Olímpia tinha. Olímpia, uma vez nós perdemos um campeonato para eles em
2008, acho que foi. Aí nós subimos em 2009, mas em 2008 nós perdemos pro... Aí você vê pro como é que é, né? Olímpia. A Monte Azul vai criando os Na final. rivais, os rivais só vão caindo, velho. E vai mantendo. O Olímpia tá na No final. Bzinha agora também de novo. Mas você sabe que eu como presidente, como gestor, eu prefiro que os times da nossa região estejam em cima e às vezes até melhor que a gente, Uhum. porque eu acredito que o nosso vizinho fazendo um trabalho legal, ele vai forçar, vai estimular e motivar para que a gente possa também a ver o que ele está fazendo de certo e a gente também fazer dessa forma para que a gente possa estar elevando a régua, né? Elevando a régua e a qualidade do futebol da região. Isso daí soma para todo mundo, soma para o aquela comércio, competitividade pra cidades, positiva, com né? com certeza. A gente se unir e se todos estiverem fortes, o futebol vai ser mais forte. O futebol do interior, entendeu? E a festa vai ser mais bonita, o retorno vai ser melhor para todo mundo, não só direto e indiretamente, né? As cidades vão ganhar com o movimento dos jogos, o comércio vai ganhar, então tem todo esse lado que é muito mais complexo do que a bola rolando lá dentro. Uhum. Exatamente, é a coisa que a gente lamenta, né? Cada ano a gente sempre espera que melhore e às vezes não vai, né? A gente tinha só né, pensando na 017, né? Não necessariamente às vezes, a gente sabe que o Monte Azul, por exemplo, para televisão é IPTV, né? Ou não chega a pegar a área de TV tem, por exemplo, mas enfim. Aí a gente tinha Mirassol e Novo Horizontino na 1, só o Monte Azul na 2. Aí agora o Novo Horizontino caiu, só tem o Mirassol na 1. Na 3 que tinha o Votoporanguense caiu da 2 para 3. Agora o Olímpia caiu para Bzinha. Fala, porra, velho, é muito azar, mano. Se por um lado, assim, com umas coisas boas acontecem, né? Os acessos nas divisões nacionais, nos estaduais, cara, é muito complicado. E a gente sempre fica nessa, tipo, cara, é mais difícil pra cá, por ser longe da capital, como é que é, se, sabe, arbitragem também, às vezes, prejudica, quando pegam os times maiores. Então, por isso que a gente sempre tem essa curiosidade com o Monte Azul. Monte Azul, pra gente, assim, é um caso que deveria ser um caso de estudo. Por isso que a gente tá trazendo, né? A gente sempre tem essa curiosidade de falar, pô, Monte Azul faz milagre, cara. Uma cidade do tamanho que é, por estar na 2. E por isso que a gente tá aqui batendo esse papo hoje, porque, cara, o trabalho é muito bem feito. A gente vai lá e tem que dar os parabéns mesmo, porque a 2 é só timaço, cara. Não tem muito... Eu acho que vocês entenderam o motivo dos cavalos de pau lá dentro do campo, né? A gente ia chegar nesse assunto daqui a pouco. Cara, pior que aquele vídeo, cara, um cara me mandou no particular há muito tempo, assim, logo no dia mesmo. Eu falei, ó, o Cardoso, a alegria dele hoje. Aí eu peguei e falei, assisti e deixei quieto, né? Aí passou um mês, cara, mandaram no grupo. Algum torcedor lá mandou no grupo. Aí o Wesley pegou e falou, mano, eu falei, cara, aí tanto é que não deu outra. Eu liguei pra ele na hora, falei, pelo amor de Deus, velho, você tira essa porra daí. Os caras da federação vão ver isso daí. O gramado, a gente já é cobrado do gramado pra gente cuidar, até trocar o gramado. Não que ele não tenha manutenção, ele tem, mas é um gramado muito antigo, né? Uhum. E hoje em dia a federação, ela preza mais pela aquela graminha... esqueci o nome, aquela graminha mais fininha, né? Então, todo ano tem vistoria, tem um monte de coisa do gramado. Mas os outros tem por aí também ou não? Já são diferentes, os outros estádios? Porque a sensação quando você vai lá no campo assistir é que o gramado não é ruim. Não, assim, ele é bom, mas vai chegar se a gente subir pra primeira divisão é obrigatório, aí tem que trocar, tem que colocar aquela outra graminha mais fininha. Mas esse gramado aí ele é excelente pra gente, principalmente, que a manutenção é muito menor. Aquilo lá que eu fiz, por exemplo, aquilo lá é que não fez nada ali. Mas se tivesse arrancado uma grama do gramado, uma semana depois, molhando, a grama já tá nascendo de novo. Então, aquilo ali é pau pra toda a obra. Aquele gramado nunca foi trocado. Aquele gramado ali, ele tá lá desde quando tem o campo. E na hora, se um dia tiver que trocar esse gramado, eu vou criar uma briga muito grande com o pessoal antigo da cidade que teve à frente do clube e que participou do plantio desse gramado e que gosta do Atlético até hoje. Pessoal do antigo, cara. Faz igual os clubes quando vai trocar o gramado, põe numa placa lá e bota pra vender. Pra falar, gente, não tem o que fazer, tem que
modernizar. Essa questão de que você falou Ah, lá mas pra no jogar, começo, é obrigatório, não tem o que fazer. o Monte Azul ele tem alguma coisa igual o Novo Horizontino, assim, na questão da família ainda ou não? Às vezes, porque o sobrenome, você falou Arroio, o estádio Arroio, tem essa coisa da família Arroio, tomar conta, assim, ou tinha, pelo menos? Hoje uma não, época? já teve. O doutor Gilberto, que foi prefeito de Monte Azul, que é o pai do Ricardinho, né? Vem desde lá dos ancestrais deles, né? Então, Mas no caso era mais uma questão de presidente, não de dono do clube. não, de presidente. O clube ele é uma entidade, é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, pessoas que sempre gostaram, a família Arroio são as pessoas que sempre gostaram do Monte Azul, que sempre tiveram à frente do Monte Azul, né? Junto com outros também lá, o Tavinho, por exemplo, da distribuidora, o Ricardo. Eles são pessoas também que sempre tiveram uma vida ali dedicada ao Monte Azul, junto com os Arroios. Então, é uma família de tradição que sempre teve à frente do clube, né? Hoje, com a saída da Cláudia em 2017, né, que foi o meu primeiro ano, nós temos, assim, colaboradores. Nós temos Arroios que gostam do Atlético e que, se a gente estiver fazendo uma campanha ali para arrecadar algum dinheiro, eu tenho certeza que eles vão se disponibilizar a nos ajudarem, né? Tá sempre dispostos a ajudar. Mas o clube não está assim na mão da família hoje. Está na mão da gente que está ali no dia a dia batalhando e eu acredito que eu sempre digo e sempre me digo que eu sou louco, né? Não tem quem... Acho que se eu não continuar e dar continuidade disso, acho que não vai ter um presidente ali da cidade que vai encarar essa bomba, porque realmente é complicado. Imagina como é que é dor de cabeça. Eu lembro, acho que até, às vezes eu comentei algum episódio pra trás, teve uns anos atrás, que eu tive a oportunidade de conversar com o presidente. Não conversar, ele tava conversando e eu presenciei de curioso, fiquei ouvindo ele conversando com o pessoal sobre valores, cara, pra tomar conta de um clube. Na época o Votuporanguense estava na 3, acho que tinha subido pra 2. Ele falava assim, cara, as pessoas não têm noção o tanto que a gente gasta de gelo por mês. Aí eu fiquei pensando, porra, verdade, mano. Tipo, os malucos machucam, não sei o que é gelo. Isopor ali pra ter parada técnica, gelo. Não sei o que, gelo. Aí eu comecei a pensar, cara. Aí ele falou, pra subir e tal, legal. Na época que ele comentou, ele falou, 80 mil, pagando ali mais uns bichinhos e tal, você sobe da Bzinha pra 3 tranquilamente. Aí eu falei, caralho, mano. Por mês. Eu falei, mano, se 80 mil na Bzinha, você imagina pra uma 3, pra uma 2, a grana que não precisa ter pra rodar. Falei, não, hoje em dia, a nossa folha já faz todos esses anos de A2, a nossa folha, eu posso dizer que ela é menor da competição, entendeu? Hoje eu tive num almoço lá na federação segunda-feira, né? Com o deputado, o atual governador. Fomos convidados, os presidentes lá, e eu estava conversando com o presidente da Bzinha lá, as folhas dos times que estão ali liderando aí a competição, é a folha que a gente disputa A2, entendeu? Com 2 divisões abaixo. Com 2 divisões abaixo. Cara, eu ouvi falar essa semana, não sei se é verdade, com 15 de Jaú, 250 pau. Que? Mensal, 15 de Jaú. Eu vi na internet aí, a fonte era boa, a fonte era de Birigui. Aí ela já é 2 folhas e meia nossa. Então, tipo assim, você pega, por exemplo, um time desse, cara, todo ano briga e não sobe. Agora, você imagina se um 15 de Jaú, se na Bzinha tem essa capacidade, você imagina se sobe para uma 2, por exemplo, às vezes consegue um investimento ali de duplicar, e aí, cara, já chega, igual você falou do Comercial do Noroeste, já chega forte. Já chega como favorito. Patrocínio? Cara, lá parece que é investidor. Lá parece que é investidor lá também. Se eu não me engano, eu acho que é um. Acho que até um cara de fora, colombiano, um cara de fora. Se eu não me engano, que toca lá, pegou o 15. Tá, mas igual a gente de casa aí, eu vi no Twitter, a fonte era boa, mas tenho certeza. Só tô falando que. Não passa adiante, né? Não vai achar que sai por Não, mas é possível, é possível. Não pode ser verdade, com certeza. Porque tava falando assim da dificuldade que é, né, cara? Acho que o cara tava falando assim em relação ao Birigui, ao próprio Bandeirante, com os outros, né? O cara fala do Mirassol,
Falou, ó, Mirassol ganha dinheiro da federação, então é grana pra caramba. O Novo Horizontino, ele falou, pô, lá os Biase bota não sei quantos milhões, já botou lá todo ano, coloca. Aí ele começou a falar ali, pô, o outro não sei o quê, o 15 de Jaú, só 250 pau. E a gente aqui, velho, tipo, não é fácil entrar nesse meio aí e Quem achar me der que uma você folha vai... dessa por mês, eu vou falar pra você, não precisar nem de uma folha dessa, cara. Me dá 250 na mão, eu não vou gastar os 250, te garanto. Eu vou Já tá acostumada, né? Eu vou ficar em 180, no máximo 200. Vai sobrar 50 ainda. E vou montar um time pra subir, cara. Não eu, nosso grupo ali, né? Aham. Não, então, isso que eu fico pensando, cara, como é que... Eu sou muito curioso com isso aí do futebol, velho. Por isso que eu falo pros moleques do estádio do clube, falo com o Graf, falo pro Matheus, eu falei, cara, eu queria ter mais... Fazer parte, eu acho que eu não sei se eu vou fazer parte um dia, mas ter informação. Porque isso eu acho curioso, cara. Quanto custa pra montar uma equipe, essas coisas de bastidor, de contratação, pra trazer... Isso aí A gente também balizando futebol e outros esportes, lembra da gente conversando aqui sobre basquete? Sim, Tipo, os valores. Muito menor, mas muito menor, assim, pra ter Pra gente que disputa uma Série A2 e faz o campeonato com a menor folha da competição, o campeonato todo pra gente custa 1.200.000. 100 mil por mês. 1.200.000. Mas só que em 4 meses. Só que é só 4 meses, meses, né? sim. Em 4 meses. Nossa, isso com tudo. Hotel, rodar, transporte, Comida, alimentação. gelo. Nossa. Olha isso, cara. 1.200.000 pra 3, 4 meses de competição. Fora... E é o que você falou, ainda não tem... Os caras fazem permuta ainda, mano. Você vai fazer o quê ali? Pra onde você vai correr pra... Levantar, né? Fora quando a gente tem uma lesão de cruzado e aí você tem que acaba o campeonato, aí você tem que criar o teu atleta ali por mais o ano inteiro, né? Que você tem que fazer a cirurgia nele, fazer a recuperação, dar moradia e dar alimentação. Aí imagina quanto que não fica isso depois. Sim. O Monte Azul jogou a copinha esse ano? Eu não tô lembrado. Tem... Não, a Taça São Paulo, A Taça futebol São Paulo, júnior? isso. Jogamos. Ano que vem joga de novo. Não sabemos ainda. A gente não... O ano passado nós mandamos um ofício para a federação pedindo para participar em alguma sede, né? Como convidado. Mas a gente arcava com... O nosso investidor arcava com todos os custos nossos. Então a cidade sede não precisaria arcar com alimentação, com hospedagem nossa. Então, e aí nós acabamos sendo atendidos de última hora e mandaram a gente para Votuporanga. Aí nós disputamos por lá. Esse ano ainda não sabemos, mas acho que nós vamos fazer o mesmo pedido. Esse ano dá pra pegar o Olímpio. O Olímpio vai jogar, vai ficar de férias aí mais um tempo. Dá pra pegar janeiro emprestado ali o estádio pra gente ia ser melhor, né? Um pouco mais perto, pra ir acompanhar. Saudade de quando eu era aqui, né? Esse ano acho que vai ter aqui no Rio Preto. Ah, é? Eu tenho informações de bastidores também, não é nada sério, mas acho que vai ter ali. Nossa, seria bom. Puta, porque Rio Preto perde, né, cara? Acho que... Onde falando que o Mirassol jogava esse ano? O Mirassol jogou em Bálsamo. Em Bálsamo. Então, mas Bálsamo mesmo, por exemplo, é um lugar que já ficou pequeno pro Mirassol, eu acho. Até pelos fatos do Mirassol começar a ir bem ano após ano, assim, não tem... E, presidente, questão de calendário, assim, Monte Azul, qual que é a pretensão dele pro futuro? Eu até ia perguntar a questão da base, se às vezes pegar o Sub-20 para jogar uma Copa Paulista é muito mais trabalhoso e gera muito mais gasto do que jogar o Sub-20? O fator principal de não jogar a Copa Paulista, ela é exatamente o custo, né? Agora... pegar o Sub-20 para jogar uma Copa Paulista e não jogar o Sub-20 seria, eu acho que às a vezes gente teria dificuldade em relação a... É que eu pego um descascudo também, às vezes só leva ali também paulada, a criançada às vezes não... A dificuldade é em relação à contratação, entendeu? Porque Sub-20 você não vai disputar, você já vai ter um monte de time que vai aliciar o seu atleta, entendeu? O atleta vai ter que estar em atividade o ano inteiro e um Sub-20 para quem tem idade tem que aproveitar. Então, e aquele que já tem o Sub-20 inscrito no seu time e que é um bom jogador, ele não vai liberar para outro time para jogar, não sei se houver uma parceria, né? Mas e aquele time que não disputou, por exemplo, ele vai ser um custo a mais para ele.
Porque eu tô pensando assim, o Monte Azul, por exemplo, ali pela A2, pra ele ter um calendário assim no ano, o time profissional, né, esquecendo um pouco a base, tem alguma... as conversas que rolam ali, o que vocês pensam, assim, é tentar um ano ter condições de disputar a Copa Paulista e por ela conseguir uma Série D? Isso é um planejamento a médio e longo prazo, né? A gente depende obrigatoriamente de algum retorno de algum jogador. A gente tem vários atletas espalhados aí em alguns times. No momento em que a gente tiver algum retorno, a gente tem que ter um calendário anualmente, entendeu? Uhum. A Copa Paulista ela é muito importante. A gente necessita disputar a Copa Paulista. Somente não disputamos hoje por causa que não temos condições financeiras. Mas quando a gente passar a ter e conseguir ser autossustentável, a gente tem que ter um calendário anual, inclusive até disputar uma Série D do Brasileiro, né? Esse é o nosso sonho. Isso ajuda também os jogadores ficarem mais... Com certeza, você ajuda, é um fator que o jogador leva muito em consideração. Ao invés de você fazer um contrato com ele por um período curto, só por uma competição, só por uma 2, se for um jogador interessante, você vai fazer pro ano inteiro. Uhum. Então, isso daí também é um dos fatores que vai fazer ele aceitar o seu convite também. Coloca na balança. O período do contrato, né? Uhum. E para montar o time pro ano que vem, quando começa a pensar, a mexer os pauzinhos, a ligar pro pessoal? A gente já tá começa agora, já. Segundo semestre agora. já na entra. Segunda-feira eu já tive uma reunião lá em São Paulo com os investidores e a gente já deu o pontapé inicial. Já estamos pensando, primeiramente, em montar a comissão técnica, né? Uhum. Vai ser um time novo novamente, eu acredito que até mais novo. E já estamos atrás já. Daqui para frente já... Vai começar só... Ainda mais que a Copa é no fim do ano, cara. Imagina como é... Vai arrastar para frente, você acha, ou para trás? Tipo, Oi? o que eu digo... Não. A primeira Copa ser no final do ano, vai tudo acabar antes? Não, vai tudo acabar antes, mas vai ter um mês ali, às vezes, que ninguém vai querer saber de nada, assim. Não, lógico que é um pouco de exagero, né? Mas vai ser um mês ali, por exemplo, que às vezes vai estar todo mundo de férias, né? Se for passando, filho, vai aumentando a euforia. Não, aí fim de ano, vai juntando fim de ano, vai virar uma festa só esse Brasil. Nossa, já pensou, velho? Copa, Natal. Podia ter esse pau carnaval pra janeiro. Vai ser massa. E Cardoso, a gente falou questão da torcida, né? A torcida virou presidente. Ainda hoje, assim, quando você tá ali no estádio, às vezes o lado torcedor, em certas partidas, acaba explodindo assim, ou você consegue ficar, tipo, teu time fez um gol importante, você só fica, tipo, só dá aquela, tipo, beleza, gol, ou não, tem hora que... Não, nos gols não tem como segurar não, cara. Exatamente, inclusive até em jogos fora, tem um estádio que eu não gosto de ir não, que é ali no Velho Clube. A arquibancada, no final da arquibancada lá em cima, tem só uma muretinha desse tamanho, e você fica do outro lado, cara, a torcida fica tudo na tua frente ali. Xingando um pouquinho só. Já gritei gol ali, quase fui... Os caras ficam bravos, né, velho? Espancado. Não, eu perguntei porque esse ano, não sei se o Cardoso vai querer falar, mas teve um jogo lá com o Juventus, que os caras fizeram o gol lá. Mano, os caras armaram um berreiro lá no corredor. Aí, tipo, pô, beleza, né, mano? Eu acho assim, tem certa coisa, tipo, exagero. Tipo, chupa, o cara fala, chupa. Tipo, mano, você tá fora de casa, Aí, mano, aos 48, Monte Azul fez o segundo gol. Aí foi todo mundo, mano. Eu tava lá na cabine, assim, eu sabia o Cardoso, mais uns, sei lá, mais um, mas eu passando assim, Aí chegou os caras da federação e tal, aí os caras falaram, vocês... Aí eu tava ali, eu falei pro cara, mano, os caras começaram, velho, tudo mal educado, tipo, fora de casa, mandar falar chupa, não sei o quê. E é uma coisa que me incomoda, assim, quando eu tô trabalhando, que às vezes eu entendo o lado do cara visitante... Tirando a falta de educação do que eu tô falando do chupa e tal, mas ele comemorar o gol, eu acho normal, velho. Até fico irritado, às vezes, quando o torcedor vira, Sim. Começa a xingar o cara, aí vem, às vezes, tem estádios que eu presenciei, já que às vezes a polícia chega e coloca os caras em outro lugar. Fala, mano, que exagero, velho. Tipo, mano, o cara tá trabalhando. Mas esse dia foi bem curioso que, cara, foi sensacional. O gol no finalzinho ali, o último minuto, de fora da área e tal, 2-1 Monte Azul. Sangue quente. Aí não teve Pois jeito. esse dia aí foi
Foi, quase deu problema lá. Exatamente. Eu soltei, desabafei. Tipo, eu dei uma resposta, uma resposta pra ele à altura do que ele fez no gol dele. É normal, né? Mas, pô, ele tá na nossa casa ali. Ele lá chupa, né? Foi isso que eu escutei, exatamente. Você tava presente lá. Cara, aquilo dói dentro da gente. E na hora que a gente dá o troco, vai do mesmo jeito que veio, ele volta. E quando o cara da federação chegou ali, aí ele virou a vítima. Tipo, não, mas olha, não pode falar isso, cara. Você não pode fazer. Aí terminou o jogo, os caras passaram na frente da nossa cabine ali e quiseram discutir ainda, quase saiu o rolo. Aí eu falei, deixa pra lá. Deixa os caras voltar pra Mas São Paulo. Eu conseguia eu consigo me policiar bem. Depois que aconteceu esse fato aí lá no Velo Clube, já deve fazer uns 4 anos atrás, quando eu vou lá, eu fico quietinho. E na hora que faz o gol, eu vibro dentro de mim, mas não deixo sair. Não deixo sair a voz, não. Eu procuro respeitar bastante. Eu sou bem tranquilo nessa parte. E eu aprendi também com o tempo a não misturar o lado torcedor com o lado diretor. Tem determinadas situações que você tá no estádio, você escuta o cara falando mal ali do time, falando alguma situação que interiormente, logicamente, a gente não fica feliz. Porém, a gente tem que ficar quieto e fazer que tá tudo certo. Entendeu? Então é uma também situação... mostrar em campo, mostrar ali depois no futuro, mostrar pro cara que ele tava errado, né? Exatamente. Às vezes ele tá certo também, a gente tem que absorver da mesma forma e passar e tentar melhorar, né? Então, o estádio de futebol é complicado. A gente tem que estar ligado, com a antena ligada a todo momento, porque para sair uma merda ali, né? Que o torcedor tá com emoção, a gente tá ali profissionalmente, mas também com a emoção, tudo misturado. Aí a gente tem que ter uma balança bastante afinada para conseguir. Tem algum estádio assim, fora o Velo, por exemplo, que é mais complicado? Até às vezes por questão, igual Barretos, por exemplo. Barretos é um estádio que não tem um lugar onde você consiga falar, fiquem aqui confortavelmente. Não tem, é no meio da arquibancada, você tem que subir pelo meio da torcida. Tem algum outro estádio por aí que é mais difícil de isolar? Indaiatuba, contra o Primavera. Ali você fica tudo no meio de todo mundo ali. É uma arquibancada central, pequena. Pequena não, ela é basicamente curta. Do lado direito ou do lado esquerdo? Exatamente, uma gradinha que separa, lotado. Você senta no meio de todo mundo ali praticamente. E eu acho engraçado assim, às vezes quando vem uns visitantes aqui na região, alguns estádios, quando os caras querem discutir de volta. Porque assim, eles acham que às vezes por estar na cabine, eles estão muito seguros. Mas tipo assim, mano, quem tá discutindo com os caras conhece o estádio melhor que eles. E mano, é muito fácil você chegar, dar a volta ali no... Eu fui em Catanduva esses tempos ali, começou a bater boca lá com... Acho que era o pessoal do Ska Brasil, eu acho. E os caras todo machão. Vem aqui, não sei o quê. Porque os caras pensam, bom, ele não vai vir aqui. Como é que vai conseguir chegar? Só que, mano, pro cara falar assim, então peraí. O cara vai ali sobe a escadinha, velho, não tem segurança. Tipo, às vezes os caras do próprio clube falam assim, mano, vai lá, vai. E, mano, eu acho besteira quando o cara... Eu entendo, assim, também... O lado do Cardoso falou, às vezes você tá ali ouvindo um monte de merda e tal, você é profissional... Só que vai ter um momento que você também vai. Mas, cara, não dá pra ficar discutindo com um torcedor... De forma alguma. Fora de casa ainda, eu acho... E o pior de tudo é que quem tá na cabine vai ter que descer pra ir embora, né? Você não consegue sair de lá dentro normal. Exatamente. Então, assim... Cara, fora de casa, eu sempre falo assim, mano, fica quietinho, vai... Desde a época de moleque, vai visitar a cidade dos outros, velho. Vê que o carro é de fora, você já tá sendo fitado, né? Como o pessoal fala. Vai quietinho, fica quietinho que tá tudo certo. Não, eu ia perguntar assim, presidente, a gente tá chegando quase no final. Puta, cara, eu esqueci a pergunta, mano. O que eu ia perguntar é se tem alguma mensagem agora porque agora, pela história que você passou aqui no podcast pra gente, é uma questão do Monte Azul tá encarando com garra, né, com muita determinação essa permanecer onde estamos. E aí você já mencionou em algumas vezes assim sobre a parte do médio e longo prazo quando vender um jogador a gente consegue ir para uma Copa Paulista e tal. Existe já um cronograma assim que vocês têm de metas, de coisas a cumprir assim? Ou ainda tá muito nessa coisa de vamos focar na base para conseguir jogar mais jogador, quanto mais jogador fora tiver, maior nossa chance de aumentar nossa renda depois com uma venda, e aí sim conseguir fazer os investimentos? Não, eu não vejo nem em relação à competição. Eu vejo que a gente precisa de uma gestão sistêmica, aplicar uma governança dentro do clube
e transformar o clube realmente como uma empresa, entendeu? E a gente só consegue isso se tiver o financeiro, senão a gente não consegue. De setorizar o clube, né, por setores, porque ali a gente é o futebol raiz mesmo, a gente faz tudo ali. A gente é psicólogo, a gente é assistente social, a gente é presidente, a gente é gerente de futebol, e a gente tem que fazer isso com tudo na gestão de pessoas. E um clube de futebol hoje ele tem que ser gerido como uma empresa. Então eu acredito que a gente tem que começar por isso, né? A hora que entrar um dinheiro, fazer uma gestão sistêmica com governança para que dê condições e suporte para que a gente possa estar disputando as categorias de base, disputando a Copa Paulista e fazendo futebol o ano inteiro. Porque não adianta a gente fazer uma parte, investir uma parte e não investir a outra. Então, eu acho que ele tem que crescer dentro dessa complexidade. Eu acho que só assim a gente vai ter bons frutos, né? Não que a gente não vai ter dessa forma, vai demorar mais, né? O prazo vai ser muito maior do que se a gente for um clube mais organizado. Mais estruturado. Mais estruturado. Aí eu acredito que as coisas, que o retorno ele venha a um prazo muito menor, não tenha dúvida disso. A minha pergunta é se até nesse assunto mesmo, eu ia perguntar a questão dos estaduais, assim, porque a gente vê todo ano estadual só tomando paulada, né? E a gente recebeu aqui o Luiz Carlos Goiano e ele acabou falando pra gente assim que o próprio presidente da federação, quando ele reúne com os presidentes, ele fala assim, gente, arranja calendário. Às vezes, o estadual, ele corre, você conversou com os presidentes do interior, assim, existe um medo do estadual, de algum motivo, daqui a uns anos, ele acabar, virar uma coisa que seja muito mais focada para os times do interior? Vocês têm essa preocupação, assim, dos grandes, entre aspas, pularem fora do estadual? Cara, eu não enxergo essa possibilidade, não. Não vejo que isso possa acontecer. Porque principalmente o estadual paulista. O estadual paulista é muito forte, né? Gera renda, gera finanças então eu não enxergo dessa forma, não. Eu acredito, e existe um movimento hoje no Brasil de se implantar a La Liga, né? Existe a La Liga lá na Espanha e um modelo de La Liga aqui no Brasil. E isso está em andamento, já teve reuniões de clubes. Se isso acontecer, eu vejo como uma saída para os clubes pequenos, né, do interior, porque ela tem toda uma organização de distribuição de renda, né, por igual. Então ela vai acabar equiparando os clubes menores. Tem mais divisões no Nacional? Tem. Tipo, vai até sétima, oitava, assim? Tem. Não, não sei como é que funciona lá fora. Mas aqui seria praticamente o mesmo formato, porém com uma organização de distribuição de patrocínios, de renda e regras entre os clubes para que um clube que tenha maior poder aquisitivo ele possa não se sobressair em relação ao outro, em relação a contratações, né? E tudo mais. Eu acredito que se isso acontecer, vai trazer muito mais competitividade e elevar o nível da competição lá mais para cima, né? Você como presidente, assim, uma curiosidade que eu sempre tenho, a gente debate muito isso no Cidade Clube. Se num ano chegasse essa proposta, por exemplo, nós vamos fazer um Paulistão sem os 4 grandes de São Paulo, talvez ali sem, sei lá, Ponte, Guarani, talvez sem os 4 Red Bull. E o calendário ser maior, tipo um paulista, campeonato paulista mesmo, né? Sem os times de São Paulo, com, sei lá, 24 equipes, vai durar mais tempo. Desde que seja, tipo, financeiramente bancado. Você seria favorável a jogar um campeonato, talvez, sem os grandes? Com certeza, se for uma competição mais longa, né? E que a gente tenha o suporte financeiro para que isso possa acontecer. Sem dúvida, para os clubes do interior, o nosso calendário vai aumentar, né? A gente vai deixar mais elástico o campeonato e vamos jogar praticamente o ano todo. Eu tenho é um sonho meu, cara, sinceramente, assim, de ter um campeonato
recheado de equipe do interior, por exemplo, você quase que juntar Fazer uma liga alternativa. tipo um A1 e A2 junto. Ou uma Copa Paulista até com, sabe, com mais time, assim, tipo, com mais atenção, né? Com mais carinho da federação, por exemplo. E aí você joga ali mais tempo, cara. O pessoal é toda hora, tipo, pô, pega 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, às vezes até, sabe, dá uma misturada assim nas divisões. Pô, pra mim é maravilhoso, porque, igual eu falei da A2 nada mais é do que uma A1 sem os grandes. Porque a qualidade, você assiste os jogos, é bem da hora, cara. Exatamente. Só jogo bom. Então, aí quando a gente discute, a conversa fica nessa. Pô, mas os caras vão dar dinheiro pra isso? Ah, a televisão vai passar? Falei, cara, aí é outra conversa. A federação teria a obrigação de bancar. Se a Record, a Globo vai querer passar, aí é outra conversa. A federação dando dinheiro ali, velho, pra passar no Eleven. Tipo, dane-se, mano. Dando lá os 2, 3 milhões pra jogar, tá tudo certo. E eu acho que tem atrativo. Eu, como torcedor, por exemplo, gostaria muito mais de ver o Monte Azul jogar um Paulistão com essas equipes tendo uma possibilidade maior de classificação, chegar no mata-mata ou até de ser campeão, do que o Paulista, cara. Que na 1, sinceramente, você joga ali para ir mais longe possível. Pra porque exatamente, não tem como tirar dos caras, né? Não tem jeito, não dá para brigar cada vez. É exatamente que a La Liga, nesse sentido, ela vai acabar equiparando, né, o grande com o pequeno. Vão ter regras de contratação, não vai poder chegar e contratar o jogador que ele quer, a hora que ele quer. Logicamente, hoje tem as janelas, mas tem questões financeiras, tem uma regra de... Eu fiz um curso de gestão no futebol e nós tivemos uma palestra com o diretor da La Liga, lá da Espanha. Ele estava explicando. Se um determinado time, por exemplo, manifesta a intenção documentalmente de contratar um certo jogador, esse jogador ele está lá dentro de uma relação. Vamos supor que tem uma loja que ali é de jogadores. Aquele jogador, tem uma lista de jogadores ali. Mas só que tem uns times que já manifestaram a intenção em determinado jogador, já desde o início. Ele vai ter preferência na contratação desse jogador. Ele não pode ir para outro jogador. A não ser se ele não quiser e desistir, aí vem o próximo que está na lista, na fila dele, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. E o jogador também pode falar que não quer e boa. Exatamente. Ele sabe que tem 3 times lá, o terceiro da fila que é o que ele quer, ele fala, não quero vocês dois, eu quero conversar com vocês. Nesse sentido eu não sei te falar como é que funciona, mas tem algum mecanismo que evita esse tipo de situação. Né? De atravessar, né? Exatamente, que não deixa a vontade do jogador também, não. Eu acredito que tem algum sentido, eu não lembro certo como é que ele explicou lá, mas um dos detalhes que marcou foi esse, entendeu? Esse tipo de mecanismo que acaba equiparando os times maiores dos pequenos. Legal. E você vê que tem umas contratações que às vezes rola assim que é bizarra, né, cara? Igual essa do cara do Corinthians agora. O Yuri Alberto, tipo, vai vir jogar por empréstimo, uma cacetada, aí o Soares vai jogar até a Copa no Nacional, tipo, às vezes, não que vai às vezes impedir, não sei como é que é ao certo, mas, cara, isso é bizarro, velho. Você trazer uns caras, pagar uma cacetada de dinheiro por pouco tempo, Tipo, porque, na verdade, o clube traz, às vezes tem o retorno do jogador, mas também depois às vezes não paga também, mas, tipo assim, cara, ele meio que usou o jogador ali, cara, o talento do jogador, sabe, sei lá, na minha cabeça é meio, eu acho bizarro. Você trazer um jogador, gastar muito dinheiro na promessa. É igual quando você joga poker e o cara fica toda hora dando all-in e rebuy, sabe? Tipo, chega uma hora que os caras ficam dando, os outros estão tudo cheio de grana, você tá ali quietinho, porque você é humilde, você, não, eu vou correr. E os caras gastando ali, mano, tudo devendo, mas gastando, você ali que você que respeita, faz tudo certinho, não pode dar um passo maior com a perna, você é prejudicado. Total. Então, não sei se nesse quesito, assim, se também teria essa questão também do fair play financeiro, né? Que o pessoal tanto fala, que é uma coisa que eu acho que quando implementar né? Tipo, aqui... Teve uma época que estava sendo bem falado, e aí deu uma murchada, assim, e agora tá... Só que eu também duvido muito, porque você vê o City, lá fora, né? Tomou ferro no fair play financeiro, foi excluído da Champions por 2 anos como punição. Foi lá, reverteu, jogou, agora foi pra final. Aqui quem fala bastante de fair play é o Rio Preto, né? Rio Preto até uns 2 anos atrás, nossa senhora, amava falar desse fair play.
Que somos os únicos equipes que pagam em dia, que não sei o quê. Tentou rebaixar o outro na 3 por causa disso. Então, assim, não sei até que ponto isso faz, assim, total diferença, mas acho que é um caminho justo, para todo mundo se manter igual. O que eu temo é na questão da punição. De ser, eu vou fazer, aí o outro não faz e ele não é punido, não tem, tipo, não chegam forte nessa questão. Sim, aí eu falei, você desmotiva o outro a fazer e fala, mas vou fazer igual, porque não vai manter. Exatamente. Mas aí que ver, cara, o Brasil tem... Igual eu falo assim, ideia tem um monte, cara, pra fazer coisa boa. Se fala que às vezes falta é boa vontade... E conversar pra fazer as ligas com todos os pares, né? Pra chegar num consenso. Eu tava falando negócio de competição e tal. O meu sonho mesmo era até que a Poti chegasse, vai ter a Copa Poti. Só vai jogar quem o patrocinar aqui, ó. Aí joga todo mundo da região aqui, pega os times de mais perto e faz campeonatozinho, cada um faz o teu ali, cria vários, assim. Não fica só essa coisa de paulista e Copa Paulista, Copa Paulista. Começa a criar uma coisa mais regionalizada, que pra mim o futebol é muito isso, assim. Acho que o futebol regional deveria ter, às vezes, essas competições até igual a Sub-20, por exemplo, a primeira fase é regional, é legal pra caramba, você só joga com o time aqui, a Copa Paulista, quando todo mundo entrava também. Então acho que isso torna o futebol mais atrativo, até porque a federação, não só a federação, como a própria CBF, acho que eles apoiam muito nisso, cara, porque o futebol tá ficando desinteressante pra quem é novo. Então, de alguma forma, eles vão ter que rever muita coisa aí pra fazer essa molecada ficar 90 minutos na frente da TV assistindo. Ou no estádio. E pra ir no estádio, então você esquece. Tem que fazer muita coisa pra atrair. Perfeito. A gente tá chegando aqui no fim, né, da nossa resenha. Queria saber se quer deixar algum recado pro pessoal de Monte Azul, pra torcida, alguma informação aí que deixou quentinha pro final. Não, eu só queria dizer à torcida que sem eles, né, o Monte Azul não é nada e a gente tem que, pelas nossas dificuldades, por tudo que eu falei aqui, a gente só é o Monte Azul hoje por causa que a gente também tem uma torcida apaixonada. A gente tem uma cidade apaixonada, temos pessoas que são realmente da essência de Monte Azul, né, à frente do clube e que a gente continue sempre assim, que nós temos que se unir, senão o Monte Azul nunca vai ser como sempre foi, entendeu? E ultimamente a gente percebe realmente, em relação à pandemia, depois da pandemia, o número menor de torcedores nos estádios, né? Então, que a gente comece a voltar, a pegar gosto de ir no estádio, né? Torcer presencialmente e que o Monte Azul precisa de cada vez mais pessoas presentes no estádio. E somente assim nós vamos conseguir estar mantendo esse trabalho que a gente sempre fez e almejando algo maior. Perfeito. Perfeito. Eu queria agradecer, né, antes de você encerrar, a presença do presidente, né, que, veio, quer que não veio de longe, né, deu às vezes uma viajada aí, 1 horinha e pouco de estrada. Agradecer também ao nosso parceiro, Bet-Certo, mais uma vez. Ponto, né, se eu tivesse que apostar no que vem na permanência do Monte Azul na 2, eu apostaria, viu? Se a Bet-Certo criar essa odd aí, eu boto fé lá, eu faço uma... Vai fazer a fezinha? Eu posso tranquilamente que... Eu confio. Às vezes pode acontecer alguma coisa ali de resultados, mas assim, a gente sabe que o trabalho ali é sério, ao contrário do que a gente vê em outras equipes aqui da região. Perfeito. Agradecer também a presença, o papo, muito bacana ter você aqui. E muito obrigado a todos que nos assistiram. Estamos também no Spotify. Então, se a pessoa já chegou até aqui, ela já ouviu tudo, né? Pra quem chegou até aqui, então, muito obrigado, boa noite. E até mais.